Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a professora Ana Cláudia. Quero dizer que é uma satisfação enorme estar aqui com vocês para estudarmos juntos. Nesta e nas próximas 3 videoaulas, estudaremos o conteúdo da disciplina de Programação 2. Para nos auxiliar nos estudos dessa disciplina, utilizaremos apostilas e materiais que serão disponibilizados para vocês na nossa sala virtual. O material para estudos complementares referente a cada aula estará identificado com o mesmo nome de cada uma das nossas aulas. Peço a colaboração de vocês para que possamos aprender muito juntos. Peço que se esforcem nos estudos, em casa e na realização das atividades propostas, para que possamos construir um conhecimento que contribua em futuros trabalhos ou estudos relacionados com programação. Programar não é uma coisa muito fácil, mas está muito longe de ser um bicho de 7 cabeças. Com um pouco de dedicação aos estudos, tenho certeza de que todos vocês podem se tornar programadores. Durante todo o período da nossa disciplina, eu e os tutores estaremos à disposição para auxiliá-los no que for necessário. Não hesitem em nos procurar, seja para tirar as dúvidas, dar sugestões, trocar opiniões. Sempre costumo dizer que conhecimento é para ser compartilhado. Eu estou aqui compartilhando o que eu já estudei e aprendi com vocês. Vocês compartilham o que sabem comigo e com seus colegas. Tenham sempre em mente que estamos aqui para aprendermos juntos. Vamos começar a nossa disciplina batendo um papo sobre o que é programação e o que vocês precisarão para desenvolver o lado programador de vocês. Programação pode ser definida como a ação e ou efeito de programar. Este verbo tem vários significados, dentre eles, idealizar e ordenar as ações que vão ser realizadas dentro de um projeto. A elaboração de programas para a resolução de problemas através de computadores ou ainda a preparação dos dados necessários para obter uma solução de um problema, como uma calculadora eletrônica, por exemplo. Hoje em dia, ao falarmos de programação, conseguimos facilmente associar a programação dentro da área da informática. Este é o processo pelo qual um programador escreve numa linguagem de programação, o código-fonte de um software. Este código será responsável por indicar ao programa do computador o que tem de ser feito e a sequência com que isso deve ser feito. Qual é o papel do programador nesse contexto? O programador está encarregado de escrever, verificar, averiguar e manter o código-fonte adequado ao seu objetivo idealizado. Dentro dessa disciplina, aprenderemos alguns conceitos e regras que os auxiliarão a cumprir adequadamente essa função. A programação é feita de fato pelo uso de algoritmos que são sequências finitas, ordenadas e não ambíguas de instruções que serão passadas ao computador para resolver um determinado problema. Devemos sempre nos lembrar que os computadores ainda não são capazes de tratar ambiguidades, ou seja, instruções confusas. Temos sempre que pensar em todas as possíveis ações a serem tomadas para a solução do nosso problema e tratá-las todas em nosso código. Com o código escrito, devemos compilá-lo para que possa ser executado pelo computador. Acredito que algumas características são fundamentais para que sejamos bons programadores. Em primeiro lugar, temos que exercitar e melhorar a nossa capacidade de raciocínio lógico. Temos que ter em mente que programar nada mais é do que criar uma lógica para resolver um determinado problema e descrevê-la em linguagem executável pelo computador. Então, precisamos manter a nossa mente sempre ativa. Em segundo lugar, ter força de vontade e ser proativo, porque força de vontade e proatividade. Embora existam 1001 livros e cursos de programação, programar é essencialmente uma habilidade que se desenvolve sozinho, pensando, executando, errando, consertando, e tudo isso se repete constantemente e aos poucos vamos melhorando nossas habilidades. Não estou dizendo que os cursos não são bons. Se você não souber nada, é um bom começo, mas no curso não é possível desenvolver habilidades que só são adquiridas com a prática. A terceira característica, mais importante, é gostar de resolver problemas. O dia a dia de um programador é basicamente receber solicitações de implementações, que nada mais são do que solicitações de criação de soluções de problemas. Tem que gostar muito de desafio. Por fim, é preciso gostar de estudar e aprender. Programar vai te exigir estudar eternamente novas linguagens, novos softwares, novos métodos de programação e gestão de projetos de software. Conhecimento na área de programação
nunca é o bastante. Trabalhar com programação significa estar sempre pensando e raciocinando. Poderíamos ainda acrescentar nessas principais características ter uma boa capacidade de concentração, ser curioso, o que está muito ligado com a proatividade, disciplinado, ser paciente e persistente na busca da solução de um problema. Sempre pensar na melhor maneira possível de resolver um problema. Para completar o nosso conhecimento sobre a programação, vou falar um pouco sobre a história das linguagens de programação, para que possamos compreender o caminho que essas linguagens percorreram até chegarem nos modelos de hoje, nos permitindo utilizar os modelos de estrutura de dados homogêneas. As linguagens de programação, em resumo, são os meios que permitem aos usuários comunicar-se com os computadores. Através das instruções dadas por uma determinada linguagem, conseguimos fazer com que o computador faça cálculos, envie e-mails, armazene arquivos de texto e foto e muito mais, conforme o nosso desejo. Toda linguagem obedece a determinadas regras de sintaxe e semântica, que vocês já devem ter visto. Define representações de funcionalidade e o modo como as instruções devem ser escritas, para que possam ser corretamente compreendidas pelo computador. Se não as seguimos corretamente, seria como estar falando mandarim com o francês, que não entende nada de mandarim. As primeiras linguagens de programação surgiram por volta dos anos de 1940 e 1950 e são anteriores ao computador considerado moderno. Neste período de mais de meio século, as linguagens de programação se desenvolveram tremendamente e são capazes de coisas talvez inimagináveis lá por volta de 1950, quando foram criadas. A primeira linguagem de programação conhecida foi criada na década de 50, conhecida por Assembly. Esta é uma linguagem considerada de baixo nível, que significa que é programado do jeito que a máquina funciona. Não há abstração para a compreensão humana. Para utilizar essa linguagem, os programadores precisavam conhecer o exato funcionamento da máquina, para criar os códigos que desejava. Em seguida, para facilitar o processo de programação com Assembly, também na década de 50, John Backus e outros criaram a linguagem Fortran. A sigla Fortran significa Fórmula Translate, ou seja, uma fórmula para traduzir o que a linguagem de máquina quer dizer para uma linguagem mais próxima da humana. E assim surgiu a primeira linguagem considerada de alto nível, tendo sido considerada uma das melhores de sua época. Ainda na década de 50, foram criadas as linguagens Lisp e COBOL. A linguagem COBOL também teve aceitação destacável entre os programadores. Na década de 60, surgiu a APL, uma linguagem de programação idealizada para a realização de operações matemáticas, criadas por Kenneth Iverson. Também foi criada a Simula 1, cuja versão posterior, Simula 67, foi a primeira linguagem de programação a introduzir o conceito de orientação a objetos, incluindo os aspectos de classe e herança. No meio da década, por volta de 1964, surgiu a linguagem BASIC, criada por John Kennedy e Thomas Kuhn. A sigla BASIC, traduzida para o português, significa algo como código de instruções simbólicas de uso geral, para principiantes, ou seja, foi a linguagem criada com fins educativos. Algumas dessas linguagens ainda são utilizadas nos dias atuais por vários programadores, principalmente na área de manutenção de sistemas extremamente complexos, que nem sempre é viável e ou lucrativo reescrevê-los em uma linguagem mais atual. As linguagens de programação da década de 70 geraram muitas descendentes, de modo que podemos dizer que cada uma das linguagens modernas se basearam em pelo menos uma delas. Nos anos 70, foram estabelecidos alguns dos paradigmas fundamentais das linguagens de programação. Os paradigmas definiram o que era ou não proibido dentro das diferentes técnicas de programação. Por exemplo, o paradigma da programação estruturada definiu que o uso da instrução GoTo. A instrução GoTo é utilizada para pular de um ponto do código para uma outra determinada linha. O uso dessa instrução foi desaconselhado, pois utilizar muitos saltos dentro de um algoritmo pode torná-lo desestruturado e de difícil compreensão. E fazer códigos organizados
é sempre importantíssimo. Nunca sabemos se outra pessoa precisará utilizá-los. Buscando encorajar a programação estruturada, o Nicholas Wirth criou a linguagem Pascal, muito conhecida e amplamente utilizada nas disciplinas iniciais do curso de computação. Por volta deste mesmo período, Dennis Ritchie criou a linguagem C, uma das mais importantes em toda a história da computação. Com base nela, foi criado o sistema operacional Unix. Já a Prolog, criada também neste período, é uma linguagem que opera somente comandos lógicos e está, portanto, enquadrada dentro do paradigma da programação em lógica e matemática. A tão usada SQL, que estudaremos mais à frente em nossa disciplina, foi criada inicialmente apenas com o objetivo de realizar consultas, que é o fim para que mais a utilizamos ainda hoje, mas também foi incluído instruções para que ela pudesse ser utilizada para a programação propriamente dita. Na década de 80, os pesquisadores focaram em aprimorar as técnicas já inventadas, reforçando o uso dos paradigmas já criados e consolidando a utilização das linguagens já criadas. Posso dar como exemplo, nesta fase de consolidação das linguagens, a criação da ADA, que foi uma linguagem concebida pelo governo americano, com a finalidade de substituir as diversas linguagens utilizadas em seus sistemas, facilitando assim o processo de criação e manutenção. O C++ também veio neste período, e nada mais é do que uma extensão da linguagem C, tendo sido aprimorada para permitir o uso da orientação a objeto nos sistemas em que fosse utilizada. Na década de 90, surgiram algumas outras linguagens que estão conquistando o mercado atual, mas que ainda se encontram em constante evolução e utilização. Faz parte desse grupo as linguagens Ruby, Python, Java, JavaScript e PHP. Essas linguagens vieram com novidades, principalmente no que diz respeito à programação web, sendo facilmente aplicadas a sistemas que operam de forma online. A criação de estrutura de dados homogêneas são instruções que estão disponíveis em todas as linguagens modernas, o que facilita o dia a dia de um programador. Por isso, é importante sempre focarmos em aprender os conceitos e as funcionalidades na teoria, para que assim possamos pôr em prática em diversas linguagens e escolher aquela que tivermos mais finalidade, para estudar a fundo ou ainda analisar a que nos traz melhor posicionamento de mercado. Agora, abordaremos o primeiro tópico da ementa da nossa disciplina, que se refere às estruturas de dados homogêneas. Para quem se interessar em dar uma olhada na nossa ementa, ela está disponível dentro do nosso plano de ensino, que já está postado em nossa sala virtual. Através da ementa, vocês saberão tudo aquilo que estudaremos. No nosso calendário, vocês poderão ver as datas importantes para a nossa disciplina. Fiquem atentos e se planejem. Tudo sempre dá certo se tivermos um planejamento bem feito. É importante ressaltar que o nosso processo de comunicação será todo realizado pelo ambiente virtual, onde estarei sempre que possível disponível para conversar e tirar dúvidas. Então, se precisarem de mim, me procurem lá, que os atenderei com o maior prazer. Partindo agora para o tema de nossa aula, vocês podem estar questionando o porquê de precisarmos estudar os modelos de estrutura de dados e por que não partir para a prática da programação. Para conseguirmos programar de maneira correta, precisamos aprender o funcionamento de algumas ferramentas e recursos que são fundamentais para a prática da programação. E neste sentido, os modelos de estrutura de dados são importantíssimos e vocês entenderão um pouco mais à frente na nossa aula o quanto eles são fundamentais na programação, o que justifica estarmos aqui para estudá-los. Falo isso como professora de vocês e também como quem tem experiência em programação. Não adianta querer pular etapas. Podem confiar que precisarão de cada um dos conhecimentos teóricos que teremos nessa disciplina, para que vocês possam desenvolver a habilidade de programar. E mais ainda, serem bons programadores. Mais adiante, vocês perceberão que sem as estruturas de dados, é praticamente impossível criar sistemas funcionais, capazes de automatizar tarefas e de lidar com grande volume de dados. Ou seja, é praticamente impossível desenvolver um sistema comercializável e de qualidade. Então vamos lá. O objetivo dessa videoaula é não sair dela sem compreender o que são estruturas de dados homogêneas, para que servem, quando utilizá-las e a sua importância dentro do processo de programação.
Para tornar a coisa mais realista, primeiro vamos pensar em um problema relativamente simples de programação do mundo real. Imagine se estivéssemos desenvolvendo um sistema no qual tivéssemos que armazenar as notas de 2 provas de uma turma de 50 alunos. Como resolveríamos? Criaríamos uma variável para cada prova de cada aluno? Cada uma com um nome diferente? Teríamos, portanto, que criar 100 variáveis para resolver o nosso problema. Seria essa a melhor solução para o nosso problema? 100 variáveis parece possível de serem declaradas e nomeadas uma a uma, mas não se esqueçam que estamos considerando apenas 2 provas de uma única turma de 50 alunos. Se tivéssemos que armazenar dados de uma escola inteira, ainda assim declarar variáveis uma a uma seria uma solução menos viável? Quero, ao final da aula, que vocês sejam capazes de perceber o quanto os vetores e matrizes melhoram o dia a dia de quem programa. Ao final dessa aula, retornaremos a essas perguntas quando cada um de vocês avaliará qual atitude tomaria diante de tal problema. Vamos ao que interessa. O que são estruturas de dados? As estruturas de dados homogêneas são divididas em 2 grupos chamados de vetor e matriz, e são a representação de variáveis que permitem armazenar um grupo de dados dentro dela própria. Ou seja, não precisamos declarar uma variável para cada um dos dados que temos. Podemos salvá-los todos juntos. O número de dados que essas estruturas suportam podem ser definidos para cada uma delas, no momento de instanciá-las, de acordo com a necessidade do problema. Resumindo todo o conceito, as estruturas de dados homogêneas nos permitem agrupar dados de características semelhantes dentro de uma única variável, identificada por um único nome. Parece legal, né? Mas por que essas estruturas de dados são chamadas de homogêneas? Dizer que os vetores e matrizes são estruturas homogêneas significa dizer que estas estruturas só são capazes de armazenar um tipo de informação, ou seja, uma única categoria de valores dentro deles. Se criarmos uma matriz do tipo inteiro, só poderemos armazenar valores inteiros dentro dela. Se criarmos um vetor do tipo float, só poderemos armazenar valores float e assim por diante. Para entendermos a característica homogênea nos vetores e matrizes, podemos imaginar um processo de coleta de lixo seletiva, em que temos uma lixeira específica para cada tipo de lixo. Um para material orgânico, outra para papel, outra para plástico, entre outras. Se colocarmos papel dentro da lixeira de plástico ou material orgânico dentro da lixeira de papel, o nosso processo de coleta seletiva foi prejudicado. Podemos dizer que ele não foi eficiente ou até mesmo que não funcionou. Assim, é o processo de utilização de vetores e matrizes na programação. Se misturarmos os dados, tentando armazenar, por exemplo, int dentro de char ou char dentro de float, com certeza o que estivermos programando não funcionará corretamente, podendo o nosso programa ser finalizado no momento em que tentarmos fazer alguma operação desse tipo, pois não conseguirá tratar essa operação. Dos modelos de estrutura de dados, o vetor é o mais simples e mais fácil de ser utilizado, porém limitado em capacidade de características que podemos utilizar para referenciar os dados que armazenamos. Devido a cada posição do vetor, possui apenas uma chave para identificá-la. Temos apenas uma característica. Nos vetores, possuímos o armazenamento de dados de maneira sequencial e limitados ao número de posições definidas no ato de declaração do vetor, quando também devemos definir qual tipo de dados ele comportará: inteiro, float, char ou double. No slide temos uma representação gráfica do que chamamos de vetor. O vetor pode ser representado através de um agrupamento no qual acrescentamos elementos, sempre após o último elemento à direita, ou seja, de maneira sequencial. A contagem das posições de memória de um vetor sempre começa a partir do valor 0. Sendo assim, no nosso exemplo, temos um vetor com 8 posições de memória, onde a posição 0 armazena o valor 10, a posição 1 o valor 2, a posição 2 o valor 5 e assim por diante. Em seguida, podemos ver como acessar cada posição do vetor.
se desejarmos inserir o valor 10 na posição 0, determinamos a posição 10 através do uso dos colchetes. O valor dentro de cada um desses colchetes, que representam as posições da memória, são conhecidos como índices ou chaves do vetor, que significa dizer que são a porta de entrada para cada espaço de memória do vetor. Utilizando-os, conseguimos entrar em cada uma das posições. No vetor, temos apenas uma chave, que significa que para identificarmos o nosso dado, possuímos apenas uma característica para levarmos em consideração. Os vetores podem ser utilizados para salvar vários dados do mesmo tipo. Podemos utilizar um vetor para armazenar as notas de alunos de uma classe em uma determinada prova. Armazenar o nome dos professores de cada disciplina de um determinado curso. É muito importante saber que os vetores também podem ser chamados de matrizes unidimensionais, pois podemos entendê-los como matrizes 1 por n, onde n representa o número de colunas que correspondem ao número de dados na única linha da matriz. No slide, podemos compreender o porquê do vetor também ser chamado de matriz unidimensional, pois temos apenas uma linha para n colunas, e as matrizes se caracterizam por possuir linhas e colunas em sua estrutura. No caso do vetor, como sabemos que ele representa uma matriz que possui apenas uma linha, necessitamos utilizar apenas uma chave para identificar cada uma das colunas de sua única linha. As matrizes multidimensionais, também chamadas simplesmente de matrizes, é o nome do modelo de estrutura de dados que opera com múltiplas posições de memória, que, para serem acessadas, necessitam de um conjunto de chaves. As matrizes são importantes para que possamos armazenar um conjunto de dados que não podem ser identificados através de uma única chave. Por exemplo, se pensarmos numa biblioteca, temos muitos livros armazenados em diferentes prateleiras. Para criarmos uma maneira rápida e eficaz de encontrar os livros desejados, devemos utilizar matrizes, conforme mostra o slide. Pelo slide, podemos verificar que as linhas da matriz correspondem às prateleiras. Sendo assim, temos prateleiras cujos códigos variam de 0 a 4. As colunas, por sua vez, representam a posição de cada um dos livros dentro das prateleiras, também variando de 0 a 4. Para sabermos onde está um determinado livro, precisamos de duas chaves para identificar a prateleira e a posição. Vamos supor que desejamos encontrar em nossa biblioteca o livro de código 265. Precisaremos conhecer a prateleira em que o livro está armazenado e ainda sua posição nessa prateleira. Sabemos que as chaves das colunas e linhas variam de 0 a 4. Portanto, temos 5 linhas e 5 colunas, o que significa que a nossa matriz é uma matriz 5 por 5, que possuímos 25 posições de memória, ou seja, poderíamos armazenar dentro dela as informações de posicionamento de 25 livros. O número de posições é obtido pela multiplicação da quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Sendo assim, temos 25 opções para o nosso livro de número 265 estar armazenado. Para encontrá-lo, devemos analisar todas as colunas de todas as linhas. Começamos pela linha 0 e percorremos a coluna 0, onde encontramos o livro de código 788. Não é este o livro que buscamos. Seguimos então para a coluna 1, onde encontramos o livro de código 598, que também não é o que buscamos. Passamos para a próxima coluna. Por fim, na posição da linha 0 e coluna 2 está armazenado o livro que procuramos, correspondente ao código 265. No slide circulado de azul. De vermelho, se encontra circulado as posições ou chaves que correspondem à localização deste livro, dentro da matriz que representa a estrutura da biblioteca. Agora, podemos entender a importância das estruturas de dados homogêneas. Consegue imaginar desenvolver algum sistema sem utilizá-los? É viável criar uma variável para cada dado dentro de um sistema, como no problema que discutimos no início da aula? Tenho certeza que vocês conseguiram perceber os benefícios de utilizar as estruturas de dados que estudamos e, a partir de agora,
usarão os vetores e matrizes sempre que possível. Eles nos auxiliam na identificação dos dados, deixam o nosso código simples e fácil de entender, otimizam o espaço de memória que o sistema necessitaria. Que tal pensar em outras coisas que podemos utilizar vetores e matrizes para solucionar o nosso problema? Acredito que todos vocês já devem ter jogado o jogo da velha. É um probleminha muito fácil que podemos resolver utilizando matrizes. Conseguem imaginar? Vamos tentar problematizar o jogo da velha. O jogo da velha é o jogo para duas pessoas que jogamos sobre um tabuleiro de 9 posições. E cada jogador possui um símbolo para poder marcar as casas em que está posicionado. Podemos considerar X para um jogador e 0 para o outro. Para vencer o jogo, um dos jogadores deve preencher uma linha, ou uma coluna, ou uma diagonal inteira com o X ou 0. O jogador que fizer isso primeiro vence a partida e o jogo é encerrado. Se o tabuleiro ficar totalmente preenchido e ninguém ganhar, teremos um empate. Conseguem imaginar como poderíamos resolver este problema? Para criarmos um jogo da velha em qualquer linguagem, seria necessário criarmos uma matriz 3x3 para simular o tabuleiro de jogo. As linhas, bem como as colunas, variam de 0 a 2. Não podemos nos esquecer que os vetores e matrizes sempre começam a contagem de suas posições a partir do 0. Em seguida, criar uma maneira de receber os valores da casa do tabuleiro que desejamos receber, o número da coluna e a linha que serão marcados com X, caso sejamos o primeiro jogador. E somente deve ser permitido escolher os locais que se encontram vazios para receberem uma nova jogada. A exibição da matriz deveria ser atualizada a cada rodada para podermos visualizar o andamento do jogo. Viram que legal? Podemos imaginar diversas aplicações simples e complexas para utilizarmos os vetores e matrizes. Basta exercitarmos as nossas mentes. Estamos chegando ao final da nossa aula. Gostaria de pedir a todos vocês que leiam o material que está disponível no nosso ambiente virtual. Como disse aqui, programar requer um hábito de estudar e se aprimorar constantemente. Não percam tempo. Se não entenderam ou ainda não possuem dúvidas, perguntem, pesquisem, corram atrás. O que não é legal é ficar parado no tempo. Não desistam. Contem comigo para o que precisarem. Teremos a partir de agora um fórum com uma discussão disponível a respeito dessas aulas. Espero que todos compareçam. Esse é o momento de contribuirmos para o crescimento uns dos outros. Peço que estudem e deixem este conteúdo afiado, pois nas nossas próximas 3 aulas teremos outros conteúdos importantíssimos e que também irão requerer mais dedicação e esforço de vocês. Nas nossas próximas aulas, estudaremos os métodos de ordenação de dados, ambientes de desenvolvimento de aplicações, conceitos de integração de aplicação com o banco de dados, operações sobre o banco de dados, utilizando o banco de dados MySQL e a linguagem PHP. Uma coisa vai agregando a outra. Por isso é importante vocês irem estudando aos poucos para que seja mais fácil de aprender e que posteriormente vocês saibam como utilizar todos esses conhecimentos juntos. Esse foi só o primeiro passo para que tenhamos o básico do conhecimento necessário para programar. E mesmo para quem não desejar ser um programador, entender um pouco do assunto é essencial em todas as áreas da informática. E conhecimento nunca é demais. Na próxima aula, falaremos sobre ambientes de desenvolvimento de aplicações, conceito de integração da aplicação com banco de dados. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Bons estudos!